Aniversário de Goiânia, a cidade completa 89 anos nesta segunda-feira, dia 24 de outubro. E a gente vai falar sobre a cidade em entrevista com o prefeito Rogério Cruz do Republicanos. Mas você já percebeu, nós não estamos nem num estúdio e nem no gabinete. Viemos para um local tradicional da cidade, 60 anos de história da pastelaria do Meu. A gente vai unir o útil ao agradável, falar sobre a cidade e também comer pastel. Bora lá? Não tem anos, né? No início desse ano a gente conversou. Foi. E o senhor estava falando do regime, como é que tá isso? O pastel regime... não vai atrapalhar demais? Não, o regime ficou um pouco para trás devido à campanha, né? E agora vamos recomeçar esse tratamento, que é um tratamento, o regime é um tratamento. Então essa entrevista aqui é a minha colaboração para o regime do senhor. Talvez pro meu também. Talvez para o último alimentação pesada. E sabor de pastel, daqui a pouco o pessoal vai pedir. O que o senhor gosta? Eu gosto muito de frango, queijo, catupiry, carne. Gosto muito de pastel de carne. Entendi. O senhor gosta de pastéis elaborados, então eu gosto de queijo. Com o quê? Queijo. Simples assim. Eu, às vezes, inclusive, quando venho nesses cardápios maiores, eu fico meio constrangido, achando que pedir só um de queijo é desperdício. Às vezes sim, né? Eu vou pedir uns mais elaborados aí, daqui a pouco a gente pede. Dependendo do queijo, se torna meio complicado, é um desperdício. Exatamente. Bom, prefeito, aniversário de Goiânia, né? A cidade chegando a 89 anos, daqui a pouco centenário, enfim, 90, 100 anos. E o senhor é o prefeito nesse momento, né? Num mandato muito importante para essa chegada a 90, 100 anos. O que é que o senhor quis dizer e o que é que o senhor planeja com esse novo ciclo, né? Na entrevista coletiva que o senhor deu essa semana, o senhor falou de novo ciclo. O que o senhor pretende, o que o senhor planeja para isso? Nós estamos preparando a cidade para os seus 90 anos. 90 anos é uma idade, podemos dizer, bem avançada, né? E nós temos aí a garantia de que todo esse projeto que nós temos anunciado, esse pacote de benefício como presente para o aniversário de Goiânia, e até tenho costume dizer que tenho dito para as pessoas, não é um presente grego, é um presente real. Porque uma coisa é quando você, Rubens, você projeta e você depende de um valor que é empréstimo, né? Vamos dar um exemplo, você precisa de por exemplo, agora um investimento de 1 bilhão e 700. Você não consegue fazer um empréstimo de 1 bilhão e 700, né? Você pega empréstimo de 200 milhões, dependendo do banco, da instituição, 100 milhões. Quando você já tem o dinheiro em caixa... E tem isso tudo, está em caixa? Temos valor. Não é nem previsão de arrecadação dos anos? Não, é algo que já está em caixa, nós já vamos trabalhando desde o início da nossa gestão. Era o meu desejo realmente fazer a economia, né, junto a todos os técnicos das finanças, para que nós pudéssemos então, hoje estar anunciando isso, né? Não. Pedido, prefeito. O senhor falou que é frango. Pedido A moça está querendo especial. pegar nosso pedido aqui já. Eu vou querer um árabe. Pode entrar, amor. Pode vir aqui. Eu vou querer um árabe desse. Eu estava confundindo, falando que era sírio. Me falaram desse pastel árabe. Eu vou experimentar ele. Globo, foi para a TV lá. Eu vou experimentar ele, vou me arriscar. Eu quero dois árabes, grande ou então. pequeno? Ele é um triângulo. É um triângulo grandão. Não é grandão, não. Ele é razoável. Até uma que não veja, porque ela disse que ele... De quê? O recheio é carne, cebola, hortelã, limão. Já gostei. Gostou? Pode ser 2 desse, então. 2 árabes. Eu quero suco de laranja também. Eu vou te acompanhar ou você vem acompanhando no árabe? Eu pedi primeiro, eu já vim focado nele. Gelo e açúcar? Gelo é só gelo, sem açúcar. O meu é só o caldo. Então é isso. Obrigada. Bom, o senhor estava falando aqui sobre essa questão das obras. Eu queria só emendar uma pergunta que o senhor já segue, né? Há já uma crítica dizendo que são obras eleitoreiras, porque se já está em caixa, o senhor poderia ter feito antes. Bom, e a eleição está chegando. Eu acho muito difícil a pessoa comparar, né? Nós estamos aí 1 ano e 10 meses de mandato, né? Comparar que já seja obra eleitoreira. São projetos que nós já viemos projetando desde o início do mandato, inclusive alguns deles fazem parte do plano de governo, que foi apresentado na campanha, em 2020. E assim, ninguém pode falar que é obra eleitoreira, porque desde quando entramos já estamos trabalhando. Já fizemos vários serviços prestados ao município de Goiânia, já entregamos serviços que ficaram da outra gestão, né? Ainda temos alguns para fazer entrega também, estamos trabalhando para isso, né? Porque a questão dos projetos passados, todos nós sabemos que houve a questão da pandemia, houve acertos de conta, empresas que fizeram distrato, e é importante lembrar, Rubens, que um distrato você demora cerca de 6 meses a 1 ano para fazer um distrato. Sim. E retomar depois mais um prazo. Retomada para fazer uma nova licitação
Esse é o mais caso da outro Praça do período. Trabalhador? Exatamente, é um dos pontos. Teve- Praça do Trabalhador, como também o trecho 1 do BRT, que é do Terminal Isidória Sim. para Teve a distrato Rio no Verde. trecho do BRT Teve também? distrato, né? Então, Sobre a Praça do Trabalhador, desculpa, prefeito, a gente estava, talvez a conversa não está andando muito, mas Não. a Praça do Trabalhador teve distrato, a Comurg assumiu. Exato. E a previsão era entregar agora, né, no final desse ano. Não deu problema de novo. A questão da Comurg é o quê? A questão da Comurg, nós fizemos um novo contrato, alteração do contrato Com a completo Comurg. com a Comurg. Né? A Comurg, lembrando dizer que a Comurg é uma empresa Sim. estatal. Ela não é chegar à prefeitura ordenar, não. Ela é uma empresa estatal, ela tem os seus contratos. A prefeitura tem contrato com, se não estou equivocado, com 17 secretarias, né, que tem esse contrato com a Comurg. E a Comurg presta serviço a essas secretarias. Agora, é importante lembrar que nessa alteração de contrato, houve queda de arrecadação para a Comurg. Nós respeitamos todos os enlaces dos contratos anteriores, uma minuta que já estava montada devido a outros problemas que já tivemos na Comurg anteriormente falando. Sim. Eu fui vereador 2 mandatos, brigamos muito por essa questão e quando assumi... O senhor logo foi no vereador primeiro quando contrato- explodiram lá os super salários e tal. Exato. Né? Então, logo que nós assumimos a gestão, já havia esse compromisso com a reformulação do contrato com a Comurg, reformulamos. E essa alteração, com certeza, a Comurg sofreu e sofre algumas consequências até hoje, só que essas consequências hoje, que a Comurg apresenta, são consequências que nós estamos evoluindo para trazer a solução. E já estamos trazendo solução. Então, esse ponto é primordial. Mas aí a questão da Praça do Trabalhador entrou nesse processo. Entrou nesse processo, né? E aí agora, a Comurg vai assumir de novo, vai pegar novamente o serviço. Nós temos um ponto que podemos dizer assim um pouco negativo, é o que nós fizemos agora com a questão das feiras. Né? Nós temos uma preocupação com a questão da feira na 44, Sim. que estava invadindo as vias. E aí, para fazer esse ajuste, nós precisávamos então fazer com que a SMM fosse lá, fizesse essa alteração de imediato, mas nessa alteração já fizesse então o acordo com os feirantes. Foi o que foi feito. Os feirantes, deixei os feirantes à vontade, eles é quem votaram. Eu pressenti isso, falando com o secretário da SEDEC, né, que cuida das feiras, e pedi que ele falasse então com os feirantes, associações de feirantes, para que eles fizessem a votação. Querem ficar fora da praça ou querem ficar para dentro da praça? Não, querem ficar dentro da praça. Então, isso ajudou a mobilidade na 44 e agora nós estamos trabalhando com os feirantes para que nós possamos arrumar o mais breve possível os pontos, que alguns pontos têm alguns problemas, como tem uma ponta da Independência, que ela é barro, já trabalhamos, já solicitamos a CEINFRA que fizesse uma raspagem de terraplanagem e fizesse colocação de britas para poder amenizar a situação. Eu Sim. acredito que isso vai amenizar e vai ajudar muito. Prefeito, eu interrompi por alguns motivos, tanto perguntas quanto pedido do pastel também, mas só para finalizar sobre o novo ciclo, enfim. As obras são todas novas, são todas obras que estão sendo lançadas, Sim. e aí a obra que a gente já falou aqui, o caso do extrato demora mais, mas quando Sim. se lança uma obra, demora para ficar pronta. O senhor não deve entregar todas elas. Nós temos obras, Rubens Salomão, é importante lembrar, são pequenas obras, pequenas intervenções e grandes proporções que vão trazer colaboração à cidade de Goiânia. Entendi. Então não demoram tanto. Vou dar exemplo para você, eu tenho aqui, até deixei aberto aqui para falar, porque são muitas. As pontes que nós falamos. Sim. Desde o início, não sei se você lembra, acho que até em uma entrevista sua eu coloquei essa situação, que demanda antiga. Goiânia, ela tem vários córregos dentro de Goiânia. Goiânia é cortada por vários córregos. Córregos que às vezes são 3 metros, 4 metros. Mas que impede uma passagem, a mobilidade ser como Não, tem que dar como voltas deveria ser. gigantescas Exato. e tal. A pessoa está numa distância que uma cidadão está aqui, uma distância de... Ele quer ir a 500 metros, ele tem que dar uma volta de 2 quilômetros às vezes. Né? Então são várias pontes, temos pontes aqui de 9 meses, 8 meses. Então essas pontes, ela dará uma diferença muito grande na região. Né? Hoje você sabe que Goiânia ela foi projetada para 50 mil habitantes, hoje nós temos 1.650.000 habitantes, ou seja, 1.600.000 habitantes a mais que ela foi projetada. Sim. E esse estudo, ele já vinha sendo feito. O que eu fiz? Eu abracei quando eu assumi a prefeitura, abraçamos isso com todo o pessoal técnico, fizemos novos levantamentos. Hoje, para você ter ideia, seriam necessários mais de 70 pontes em Goiânia. Então nós já escolhemos os lugares
com mais necessidades de abrangência para essas pontes e selecionamos então 11 pontos para que nós pudéssemos agora essa primeira etapa desse São exemplos aqui de infraestrutura, mas eu sei que tem obras em várias outras áreas. Sim, eu queria perguntar para o senhor especificamente, o senhor sabe que para a gente, na Sagres, algumas pautas são bastante importantes, até por conta do nosso DNA, né, de onde nós estamos, né, dentro do sistema Sagres que a gente compõe. E educação é uma pauta muito importante. Como é que o senhor avalia até agora, né? 2 anos de gestão, terminando agora, e ainda com muito impacto da pandemia, a aprendizagem foi muito prejudicada, né? Não só em todos os municípios, nos alunos da rede estadual, nos alunos da rede privada, mas aí é uma diferença também de quem tinha mais condições de manter os estudos. Que desafios o senhor enxerga agora para a educação em Goiânia e também fazendo uma avaliação do que foram esses quase 2 anos até aqui? E aí eu emendo uma segunda pergunta que o senhor citou reforma administrativa. Gestão na educação continua, muda, mas enfim, esse balanço sobre a educação. Vou começar de trás para frente. Bom. A gestão continua, né? O professor Elton Bessa é um baita de um professor, um gestor que está gerindo a pasta da educação com excelência, juntamente com toda a sua equipe, e isso é de grande valia para o município de Goiânia. Agora, com respeito a esse desenvolvimento devido à pandemia que assolou todo o país, você vê que o trabalho da educação é um trabalho tão importante. Quando há dedicação, quando há carisma, quando há amor pela profissão, pelo trabalho, e aqui já quero então parabenizar a todos os professores, todos os servidores da educação, que fez com que, mesmo com todo esse processo de pandemia, falta de aula nas escolas, mesmo assim, o tempo que nós ficamos usando pela rede social ou pelos trabalhos da tecnologia, você vê que o IDEB de Goiânia saiu da 9ª posição para a 4ª posição. Isso é de grande valia, isso deve-se aos profissionais da educação que se dedicaram, é uma dedicação constante. Eu, por várias vezes... muito estresse, né? Eu, por várias vezes, tive a oportunidade de visitar algumas instituições que estavam em funcionamento através da tecnologia e vi os professores ali, alguns no início tendo dificuldades até de aprender a mexer com a tecnologia para poder dar a sua aula. Né? E isso me... E o estresse que eu digo, eu conheço vários professores, minha mãe é professora da rede municipal, sim. E assim, o estresse ele fica até na situação de famílias que não tem internet. Exatamente. E aí o professor não tinha o que fazer, muitas vezes. Exatamente. Então, e veja que isso trouxe uma proporção tão hoje positiva pela dedicação, por esse carinho das professoras, dos diretores, de querer fazer acontecer, de não permitir que os alunos ficassem com o seu tempo atrasado. Isso nos trouxe uma garantia que hoje tornamos a 4ª cidade. Mas e o agora, né? Porque as crianças voltaram, os alunos voltaram para o presencial. Agora, com o presencial, as coisas mudam automaticamente. Né? Os professores já com uma preparação diferente, uma visão diferente, porque uma coisa eram os professores antes da pandemia, outra coisa são os professores pós-pandemia. Sim. Né? A cabeça muda, o pensamento muda, a maneira de agir muda, tudo mudou. Aliás, hoje nós estamos voltando ao normal. E essa diferença fez com que os professores tivessem mais atitudes, mais ações. Prova disso que hoje nós temos dentro desse programa Goiânia Adiante, vamos construir mais 20 novos CIMEIs, né? Vamos construir. Temos, inclusive, no meio deles, temos os CIMEIs de modelo, que nós trabalhamos com o FNDE, e tivemos, inclusive, em Palmas, Tocantins, visitando o modelo, foi um modelo para nós, a Escola Municipal em Tempo Integral para 1.500 alunos, e CIMEIs Tempo Integral com 500 crianças. Isso é um modelo que nós já temos autorizado pela FNDE, e provavelmente agora mesmo estavam voltando agora há pouco da Escola Municipal lá no Veracruz, no Parque Eldorado Oeste. Que é perto do Veracruz. Isso. Então, quer dizer, lá a escola teve condições de fazer esse trabalho e outras que não tiveram com a tecnologia. Então, nós estamos fazendo com que essas escolas elas avancem. Algumas escolas estão tendo aula no próprio sábado, pela manhã, no período pela manhã, para poder compensar esse tempo perdido. É a desigualdade, né, prefeito? É a desigualdade. Assim. Chegou, Ei, Daniel. né? Tudo bom, Daniel? Daniel, obrigado por nos receber aí, viu? A casa de vocês. Valeu, Obrigado, obrigadão. Daniel. Bom, então aí os dois árabes. Rapaz, olha esse árabe aqui. Eu vou já arrancar a ponta. Esse aqui é o meu, para poder esfriar. Pede para mim, por favor, mais outra vasilhinha dessa pra gente separar, porque senão a gente vai fazer uma bagunça aqui na mesa. Bom, prefeito, entendi, né, sobre educação, e enquanto a gente come, eu vou buscar também essa beirinha, eu vou entrar num assunto mais tranquilo, que é a eleição nacional.
Eleição presidencial. Estamos aí no segundo turno, começando a última semana, né? A gente está gravando a entrevista aqui, ela vai ao ar na segunda, dia do aniversário de Goiânia. Então são dias aqui, 6 dias, né, para votação no domingo. O senhor não está fazendo muita... Obrigado. Não está fazendo muita campanha, né? Para um candidato ou para outro. O senhor apoia alguém? E a pergunta principal é, o senhor acha que, a depender do presidente que a gente for ter, Lula ou Bolsonaro no ano que vem, muda muita coisa aqui para Goiânia? Sim, com certeza muda, né? Bolsonaro sendo reeleito, né? Ele que recebeu apoio de vários governantes, inclusive o governador Ronaldo Caiado dedicou o seu apoio para ele. Então isso muda a visão do governo federal com o governo estadual do estado de Goiás. Benefícios do governo federal. Apoia também, isso ajuda muito o município, afinal de contas, nós somos uma capital, né? E não somos uma capital pequena, somos uma das maiores capitais do país. Então isso colabora muito. Sendo Lula, nós acreditamos muito que é natural haver uma regressão, isso quando muda mandato. Regressão do quê? Parceria? Regressão de parceria, A gente pediu suco de laranja. Regressão de Mas veio parceria, mas eu vou deixar a coca para depois, porque tem que ser o suco de laranja mesmo. Então, a regressão que eu digo no sentido de que projetos que já foram alinhados, né, pelo presidente atual. Então, quando você pega um processo, isso nós temos vários exemplos de governos municipais, de governos estaduais, que quando deixam um projeto para a cidade, é a questão da continuidade. É a questão da continuidade. Então, como se trata de algo que é reflexo para todos que sabem, né? Mas o que tem, prefeito? Assim, a gente já teve financiamento, obra que era financiada. Hoje parece que não temos, assim. O que seria descontinuidade? A descontinuidade por cada oposição. Tá, entendi. A oposição não quer que um projeto de alguém que estava à frente, ela continue. Eu pergunto assim, para Goiânia, né? A cidade não parece ter coisas hoje que dependem da gestão projetos federal. do governo federal, inclusive alguns recursos que recebemos foi do governo federal. Né? Alguns trabalhos que fizemos foi do recurso federal. Quando você faz quando você dá essa continuidade, consegue dar essa continuidade, é porque as coisas vão se andando, vão se encaixando. Quando ela para, você precisa ainda parar, vai ter que parar junto com o governo federal, vai ter que refletir, vai ter que, com novos, né, ministros, vão ter que conversar com novos provavelmente novos programas. Então tudo muda. Né? E essa mudança, querendo ou não, afeta uma capital, afeta o município, afeta o estado. Então por isso quando eu digo sobre a regressão, quando há essa mudança, ela acontece automaticamente. Mas o senhor vai para a campanha? O senhor já foi? Talvez eu esteja mal informado, desinformado aqui. Não vi o senhor em campanha. Talvez seja isso. Pró-Bolsonaro. Talvez seja isso. Mas todos sabem o carinho que eu tenho pelo presidente Bolsonaro. Eu já estive com ele em algumas oportunidades. Né? O Bolsonaro é um nome que hoje, para dar continuidade ao país, é o nome ideal. Né? Eu tenho certeza que ele dando continuidade, ele sendo reeleito, a continuidade será melhor, porque normalmente uma gestão, quando assume, ele demora 1 ano e meio, 2 anos para poder engatar. Quando engata e pega velocidade, ele só tem mais 1 ano e meio para trabalhar. Então veja que o que ele plantou, o Brasil está colhendo. Nós também estamos colhendo. A população brasileira está colhendo. Né? E se ele sair e entrar outro, então vai ser mais 1 ano e meio para engatar de novo. Todas as questões da população, os programas que já estão em andamento, né? Tudo isso influencia. Não é aquela questão, vai deixar de fazer? Não, não vai deixar porque é governo, ele tem que partilhar conosco, mas querendo ou não tem um seu atraso. Mas tem uma coisa que a gente está fazendo da Sagres, que eu acho que é importante, prefeito, que é tentar normalizar essa relação política entre as pessoas, né? A gente está sentindo que já ultrapassamos um limite aceitável de briga política, né, há algum tempo. Eleição terminando, Lula eleito, Bolsonaro eleito, o senhor nunca foi alguém, pelo que eu acompanho, alguém ligado a um lado muito radical, digamos assim, né? De rejeitar muito o outro lado. O senhor, inclusive, foi vereador com Paulo Garcia do PT prefeito e a relação era muito boa. O senhor era, inclusive, da base do prefeito. Como é que o senhor avalia esse momento? O que a gente vai ver depois dessa eleição? Olha, a política, Rubens, ela mudou muito. Né? A maneira das pessoas pensarem, a maneira das pessoas agirem. As redes sociais, engajaram-se muito para isso. Né? Você vê que hoje, qualquer candidato a um poder público, a uma legislatura, um executivo, ele necessita das redes sociais. E nesse trabalho com redes sociais é que aí vem um problema, é que vem a questão. A população ela está mais próxima do candidato,
A população cobra mais o candidato, a população ela pode bater ou elogiar. Então, isso é um termo que contrabalanceou muito a política no nosso país. E é bater mesmo, né? Antigamente isso era meio figura de linguagem. Né? Então assim, hoje o homem público ele tem que saber onde ele vai estar, tem que saber o que vai falar, tem que saber o que vai fazer. Inclusive, tem que citar isso, que eu achei interessante. Diga. Eu estava até comentando com a minha esposa ontem. Nós temos que saber o que falamos na imprensa, o que falamos quando estamos numa campanha política. Que você ataca alguém, mais para frente, aquela imagem sua, suas próprias palavras vêm contra você. Sim. Né? É o caso que nós vimos hoje, que soltaram aí na campanha do Bolsonaro contra o Lula. O próprio vice do Lula hoje, na altura era também candidato, né? Falando do Lula. Então, quer dizer, nós precisamos ter muito esse cuidado, essa atenção. E o Moro e o Bolsonaro também. Eles saíram do governo falando tudo, né? E hoje estão juntos de novo. Então, assim, eu acho que hoje o homem público precisa ter muito essa atenção. Primeiro que eu gosto de ser amigo, não fazer inimizade. Né? Mas a política, às vezes, exige muito do homem público. Às vezes não, ela exige muito do homem público junto à população. E a população não quer mais saber esse negócio de briga. A população quer saber o seguinte: o que você vai fazer? Ou pelo menos deveria, né, prefeito? Porque a impressão que eu tenho é isso, que os humores são tão exaltados. Pode comer o pastel. Não, pode morder o pastel. Mas tão exaltados que parece que a resolução do problema já não é mais o foco. O foco é o debate por si mesmo. Bom, deixa eu avançar. Falei de eleição nacional. O senhor, né, apoia Jair Bolsonaro, apoia a reeleição dele. E apoiou aqui também Ronaldo Caiado, que venceu no primeiro turno, e isso sem dúvida nenhuma está registrado na história, né? 2 eleições seguidas no primeiro turno. Que expectativa o senhor tem desse governo novo do Caiado? Muito se fala, né, sobre, historicamente, né, não só sobre esse governo do Caiado, mas todos os gestores. Quando se consegue uma reeleição, aí vem muita gente querendo um espaço, e aí esse segundo mandato costuma ficar um pouco mais lento, não se consegue mais fazer tanta coisa quanto num primeiro em que há um impulso maior, digamos assim. O que o senhor espera desse mandato agora de Ronaldo Caiado? Também pensando em Goiânia, claro. Olha, Rubens, eu acredito muito numa gestão eficiente que o governador tem feito e continuará fazendo. Aliás, eu até costumo dizer que a reeleição do Ronaldo Caiado foi uma eleição que veio no momento certo. Né? Porque o Ronaldo Caiado, quando ele assumiu o governo, todos sabem como estava a situação do Estado. E agora, com essa recuperação fiscal que ele conseguiu junto aos deputados estaduais, federais, no Senado, mostrou uma grande força que ele tem para o Estado de Goiás. Com essa recuperação fiscal, com certeza, ele vai poder fazer muito mais do que ele não conseguiu fazer nesses últimos 4 anos do seu primeiro mandato. Então, a minha essa questão política pesa menos, então, na visão do senhor? Pesa muito menos, pesa menos. Ou não pesa, talvez, não sei. Não, acredito nem haja não peso seja o caso. Isso, tá. Né? Porque uma coisa é você fazer um trabalho dirigido à população, um estado principalmente como Goiás, mais de 7 milhões de habitantes, e você ter uma condição mais adequada para cuidar desse estado. Né? E hoje o estado de Goiás, todos nós sabemos, né, um estado pujante da agronomia, no agronegócio, e ele precisa investir muito nisso, ele precisa se adequar muito nisso. E eu acredito muito no que ele poderá fazer, trazendo grandes vantagens para o estado de Goiás, agora com o seu novo mandato. Né? O primeiro mandato dele, ele entrou com muita dificuldade e hoje ele já mostra grandes benefícios para o estado de Goiás e com certeza vai continuar mostrando com a sua reeleição. A partir do momento que ele tomar posse para assumir novamente o Palácio, ele terá mais novas condições. Né? Os deputados, com certeza, estão bem alinhados com ele, os deputados que foram eleitos são alinhados com o governo estadual e acredito que isso ajuda muito. Então, eu acredito muito que o trabalho do governador Ronaldo Caiado no próximo mandato vai ser um trabalho de excelência. 2 eleições em primeiro turno, acho que acaba fazendo dele um importante cabo eleitoral para 2024. O senhor é um candidato natural à reeleição, né? O senhor é o prefeito. Não sei se ia acontecer, não sei, uma hecatombe para o senhor não ser candidato à reeleição. O senhor espera ter o apoio dele? Sim, com certeza. Já iniciamos essa conversa desde o momento que eu decidi apoiá-lo. Né? Não foi nem eu que disse, ele foi o primeiro a falar que pelo aquele momento que ele estava passando e eu estivesse ali apoiando ele, ele já estava garantindo, caso eu venha em 2024, ele já tem o desejo de apoiar, já está pronto para apoiar. Né? E isso é muito importante para nós que
estamos aí começando na política, né? Ter um apoio de um governador como o governador Alcaide, tem sua experiência como deputado federal, como senador da República e agora governador já por 2 mandatos. Acho engraçado o senhor falar que é importante para quem está começando na política, se referindo ao senhor mesmo, sim, né? Sim. Começando relativamente, né? Começando. Já tem algum... claro, no executivo sim, né? Mas o senhor já tem alguma experiência. Mas a experiência, assim, eu fui da comunicação por 28 anos, nós da comunicação acabamos nos envolvendo indiretamente com a política, né? A gente traz alguma experiência lá do fundo, né? Sim. Agora, conhecer... Mas o senhor foi também um vereador que participava bastante de processos importantes. A gente sabe que tem vereadores que são mais participativos, que ocupam lugares mais importantes e outros que ficam mais discretos. O senhor não era um vereador... E você falando nesse ponto, até... Talvez o senhor usasse menos a tribuna, mas não era um vereador discreto na participação dos processos, sim. né? Teve até um processo que muito pesou para mim mesmo, porque eu fui relator desse projeto, que era aquela questão do IPSM, a mudança, a alteração da Previdência Social. Eu fui relator, meu relatório foram 13 páginas, né? E eu lembro que os servidores na época entraram na Câmara e só faltou tacar ovo na gente, né? Mas você vê que hoje, tanto o caixa que o prefeito Íris deixou na Prefeitura de Goiânia, como a Prefeitura hoje sobrevive com o seu caixa bem atualizado, sem problema nenhum, nenhuma dificuldade temos, né, no respeito ao nosso Tesouro Municipal, foi isso graças àquele projeto lá atrás da atualização da Previdência Social. Eu fui relator, né, apanhei muito, né? Vários servidores ligavam para mim, iam até a Câmara Municipal, galeria lotada, mas hoje eles entendem, por exemplo, hoje o que nós temos feito pelos servidores hoje, sabemos que não é tudo ainda que os servidores precisam, mas o que pudemos fazer, nós fizemos, né? Vários benefícios, para você ter uma ideia, em um único ano, nós estamos pagando 3 databases. Pagamos a database de 2020, que era a database atrasada, pagamos 2021 e vamos pagar em dezembro de 2022. Então vamos regularizar os benefícios dos servidores. Em janeiro já temos aí o piso salarial dos professores. Então queremos já também em janeiro regularizar o piso salarial dos professores. Em maio já tem a database. Então queremos também em maio já pagar a database. Tudo isso é um estudo que já vimos fazendo já atrás, já por trás, agora já de meses atrás. Tudo é feito com estudo, planejamento. E hoje a Prefeitura está com grandes planejamentos e acredito que esse benefício que hoje temos condições de dar aos servidores justamente começou lá naquele ano em que nós demos a questão da atualização, a renovação do Instituto de Previdência Social. Prefeito, eu tenho outras questões para perguntar, mas senão a gente teria outra, segunda, terceira entrevista aqui e a gente precisa chegar no final dessa. Mas agradecendo o senhor pela disponibilidade de atender o nosso convite aqui, eu sei que além da minha presença e por ser uma entrevista para Sagres, o pastel foi um atrativo diferenciado, né? Mas, enfim, agradecendo a entrevista e perguntar se com todo esse trabalho não dá tempo de pensar no Dragão, né? O Atlético joga domingo e a entrevista vai ao ar, a gente já vai saber do resultado. Mas se o Goiás ganhar do Cuiabá, ele segura o Cuiabá. E se o Atlético ganhar do Ceará aqui no Acioli, ele começa, quem sabe, pensar em sair da zona de abaixamento. O senhor torce ainda? Pensa nisso? Torço muito. Nós perdemos 2 últimas oportunidades. Não. Teve um momento que o atleticano já estava achando que não ia. A vida era a Série B. Agora parece que tem uma luz no fim do túnel. Mas perdemos 2 grandes oportunidades, né? Um jogo de excelência, onde começou toda a diferença do Dragão, de toda a equipe, foi contra o Corinthians, lá em São Paulo. Aquele jogo ficou na história. E dali em diante foi que ele começou a se reencontrar, né, com os torcedores, se reencontrar com o próprio time, se reencontrar, e isso deu uma força muito grande. E eu acreditava muito que dali para frente poderia a coisa mudar, ser uma coisa mais, né, para nos alegrar mais. Mas infelizmente tivemos aí mais um empate, então acho que o Dragão, mas ainda temos essa oportunidade, ainda temos aí, se eu não estou erro, 6 ou 5 rodadas. Acho que é isso. Né? 5 ou 6 rodadas. Tem muito ponto e acredito ainda. Que ainda esses pontos podemos aí ganhar e até com vantagem, mas saindo aí um espaço da zona de rebaixamento. É isso, não podia deixar de perguntar para o Dragão, o Carioca, que é torcedor do Atlético aqui. Obrigado, viu, prefeito, pela entrevista. Eu que agradeço, Rubens Salomão, mais uma vez, estar com você, com a sua equipe, e dizer que estamos aí abertos à disposição, já com esses projetos em andamento, para que possamos aí apresentar sempre à população aquilo que a população quer ouvir e merece ter na cidade, que é uma cidade de qualidade de vida. É isso, né? Dentro aqui da programação, então, da Sagres, sobre o aniversário de Goiânia, entrevista com o prefeito, um pouquinho diferente, comendo pastel, a entrevista termina, mas agora a gente termina também o pastel, né? Tchau, pessoal, até uma próxima.